Começar aqui hoje, a gente vai falar de um assunto bem interessante. Deixa eu só ajustar aqui. Ó, hoje a gente vai falar de um assunto bem legal e para mim é um dos assuntos que a galera mais tem dúvidas. Todas as vezes que eu abro uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, as pessoas falam assim: Douglas, como é que eu saio da tônica? Como é que eu saio da tônica? Como é que eu saio da tônica? Enfim. Então eu decidi passar para vocês aqui hoje como que vocês vão fazer para sair da tônica de uma maneira muito rápida, ou melhor, para que em menos de 3 meses vocês consigam dominar essa parada de sair da tônica e entender como que vocês vão fazer para sair da tônica, para aplicar isso nas músicas. A gente vai entender no flip chart, tá? A gente vai entender no flip chart e a gente vai fazer no baixo junto também aqui, beleza? Antes que vocês me perguntem, não, a live não vai ficar salva. Quem não assistir agora, terminou a live, ela já sai do ar, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, galera, para quando a gente fala em sair da tônica, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o conceito de sair da tônica. O que quer dizer sair da tônica? Quer dizer a gente usar mais de uma nota para tocar dentro do mesmo acorde, certo? Ou seja, se a gente tem um acorde lá, por exemplo, um Sol maior, e eu tenho 4 tempos daquele Sol maior, eu sei que eu posso distribuir várias outras notas dentro desse Sol para que a gente consiga sair da tônica. Só que hoje a gente vai aprender a sair da tônica com tríades. Então a gente vai fazer o quê? Toda a parte de visualização e mapeamento dessas tríades. Por quê? Porque dessa forma vocês vão conseguir sair da tônica em qualquer música muito mais rápido. Independente da música que for, às vezes vocês nunca nem tocaram a música, mas vocês vão conseguir sair da tônica tranquilamente. Por quê? Porque é a questão da visualização e do mapeamento que eu vou passar para vocês aqui, beleza? Douglas, mas é regra fazer desse jeito, só desse jeito que funciona? Vocês vão ver que a gente vai passar de várias formas aqui e não é regra, galera. Isso daqui é uma das formas que dá certo, que é mais rápido e mais simples de aplicar, tá bom? Essa é uma das formas que a gente já validou, já testou com centenas de alunos e os alunos conseguem muito rápido sair da tônica dessa forma aqui. Por quê? Porque a gente pensa por acorde, a gente não fica imaginando uma escala, a gente não fica imaginando um monte de possibilidades que a gente tem, e a gente foca naquele acorde e a gente busca as possibilidades daquele acorde. Por isso que a gente está falando sobre sair da tônica com tríade. E o que é uma tríade? Uma tríade nada mais é do que um acorde. Eu vou colocar um acorde aqui, ó. Uma tríade é um acorde com 3 notas, ou seja, eu tenho 3 notas sendo tocadas dentro desse acorde aqui, ó. E quais que são essas notas? Sol, Si, Ré. Então eu tenho aqui, ó, um acorde de Sol, certo? Ó, tenho um acorde de Sol e aqui eu tenho as notas da tríade desse acorde, ó, um Sol, um Si e um Ré. Então eu sei que dentro desse cara tem um acorde. Douglas, então eu só vou usar as 3 notas da tríade para a gente sair da tônica. Vocês vão ver que com 3 notas a gente tem possibilidades infinitas de trabalhar na hora que a gente for aplicar isso daqui no baixo. Fiquem tranquilos, tá? Então qual que é o lance aqui, ó? Você pegar e vocês entenderem como fazer essa distribuição, tá? Que eu vou passar para vocês aqui. Então qual que é o lance? A gente vai mapear e vai visualizar essas 3 partes aqui, dessa parte da aplicação das tríades para a gente sair da tônica, certo? Então vamos completar esses acordes aqui. Vamos aproveitar que eu comecei com Sol, sem querer aqui, e vou fazer uma progressão aqui, bem simples em Sol, só para a gente dar sequência aqui, certo? Para eu mostrar para vocês o lance aqui de vocês saírem da tônica bem simplesinho. Então, para cada um desses acordes, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a entender quais que são essas notas, que notas que tem dentro desse acorde. Por quê? Por que acontece que vocês ficam presos na tônica? Porque vocês não conseguem decifrar esses acordes. Então, vocês olham para um Ré e vocês acham que só tem um Ré. Mas não, vocês precisam olhar para um acorde e lembrar, e entender e aprender que um acorde ele é composto de 3 notas, de uma tríade, ou seja, tônica, terça e quinta. Então quando alguém lá na sua banda, na sua igreja, que você estiver tocando, fala assim: ô fulano, toca um Ré, você sabe que ele está dizendo um acorde. Aí você pergunta, Ré maior ou Ré menor? No nosso caso, é um Ré menor. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar as notas dessa tríade aqui também, ó. Ré, Fá sustenido e o Lá. Ó, Ré, Fá sustenido, Lá. Ou seja, as 3 notas que compõem um Ré, eu tenho elas separadas aqui embaixo. A gente já vai entender o porquê disso daqui. Mesma coisa no Mi. A gente tem aqui, ó, um Mi, um Sol e um Si. Ó,
As 3 notas da tríade também aqui desse cara tá aqui, ó. Sacou? Ó, Mi, Sol, Si. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo a minha mente, estou abrindo o meu campo de visão das coisas que eu posso aplicar aqui. E agora eu tenho aqui, ó, de Dó, né? Que é Dó, Mi e Sol. Então, dessa forma, galera, a gente já consegue entender os acordes que a gente tem e as tríades desses caras aqui. Para que, Douglas, essas tríades? Para que a gente comece a encaixar essas tríades dentro de um pilar que ele é super importante quando a gente quer sair da tônica. Qual que é? A rítmica. Por quê? A gente precisa encaixar essas notas não de qualquer forma, porque às vezes o que acontece? Vocês vão sair da tônica ali, vocês querem fazer algum arranjo, alguma ideia, e vocês não saem dessa tônica por insegurança. Por quê? Porque vocês não conhecem, vocês não têm segurança de sair da tônica e de voltar, de fazer o arranjo e de voltar no tempo certo, de aplicar a ideia que você tem ali na mente e isso dá certo na música. Então o que acontece? Às vezes você tenta a primeira vez, dá errado, aí você já fica inseguro. Você fala, putz, será que eu vou acertar? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então o que a gente vai fazer agora? Depois que a gente entendeu as notas da tríade, a gente vai colocar elas no tempo certinho. Para quê? Para que você tenha segurança de fazer e você saiba a hora que você vai usar, qual nota que você vai usar e que vai dar certo sim quando vocês forem aplicar na música, sacou? É esse o lance que eu passo para vocês. Então não é pegar essas notas e jogar essas notas de qualquer jeito, jogar essas tríades de qualquer jeito, não. É colocar elas dentro de um tempo certo, dentro de uma ordem que a gente vai pensar aqui junto e vamos aplicar junto isso daqui para vocês entenderem, certo? Dessa forma fica muito mais fácil de vocês conseguirem aplicar e sair da tônica em qualquer música que vocês toquem, sacou? Então, depois que a gente fez a tríade, que a gente separou as tríades aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a entender o tempo dessa música aqui. Vou colocar aqui, ó, 4x4. Ó. Então, se eu tenho uma música aqui em 4x4, quer dizer o quê? Que eu tenho cada compasso de 4 tempos. Ou seja, a gente conta 4 para mudar de acorde. Ó. 1, 2, 3, 4. Mudei para o Ré. 1, 2, 3, 4, mudei para o Mi. 1, 2, 3, 4, mudei para o Dó. 1, 2, 3, 4. Dessa forma aqui a gente entende que a gente tem 4 tempos para mudar cada um desses acordes aqui, tá? Sabendo disso, o que a gente começa a criar? Variações com essas tríades aqui, ó, para que a gente faça sempre a transição de um acorde para o outro. Lembra que eu já passei para vocês? Que eu sempre falo, galera, não adianta nada vocês quererem tocar, por exemplo, a gente quer passar para o Ré, a gente está no Sol, quer passar para o Ré, a gente quer passar de qualquer jeito. Só que se a gente for passar de qualquer jeito, a gente nunca vai conseguir usar as notas certas. Por isso que às vezes você fala assim, pô Douglas, mas por que meu arranjo não dá certo? Por que não fica legal? Por que eu não consigo aplicar? Porque às vezes você quer passar de qualquer jeito. E às vezes você acaba usando notas que não soam tão legais assim quando você for passar para o próximo cara, quando eu digo próximo cara, seria o próximo acorde que você vai. Então eu vou mostrar para vocês uma maneira bem simples de vocês fazerem isso daqui, ó. Então vamos lá, vamos criar a primeira opção aqui, ó. A gente está aqui no Sol, certo? Ó, acorde de Sol, a gente tem 4 tempos. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então o que a gente vai fazer? Do Sol a gente vai para o Ré. Certo? Então, no tempo 1, olha só como é importante o tempo, a parte da rítmica. Prestem atenção nisso. Então, no tempo 1, eu vou colocar o Sol. Certo? Ó, no tempo 1, eu vou colocar o Sol. No tempo 2, eu vou manter o mesmo Sol. Tá? Então, eu vou colocar um símbolo aqui, ó. Como se fosse aquele símbolo de porcentagem. O que ele quer dizer? Que eu vou repetir nesse tempo a nota anterior que eu toquei. Já vão aprendendo isso daí também. Então, ó, tô no Sol. Porcentagem, eu vou repetir o Sol que eu toquei aqui. Depois, eu tenho o tempo 3 e tenho o tempo 4. O que eu vou fazer aqui? Ó? No tempo 3 ou no tempo 4, eu vou pegar as notas que eu tenho aqui de Sol e de Ré e vou escolher qual dessas notas eu quero para sair do Sol para chegar no Ré, que é o próximo cara que eu vou aqui. Ó. Só que qual que é a grande sacada aqui? Eu não posso repetir no quarto tempo aqui, ó, eu não posso repetir aqui esse mesmo Ré. Por que, Douglas, eu não posso repetir o Ré? Porque o Ré, ele é a tônica. Ó, se eu repetir o Ré aqui no quarto tempo, ele sendo a tônica, não vai dar essa sensação de transição quando eu for passar de um acorde para o outro, sacou? Então, o que eu preciso fazer? No tempo 4, eu já venho aqui no tempo 4 e já entendo que eu não posso colocar um Ré. Então, o que eu já coloco aqui no tempo 4? Ou Si
ou Fá sustenido ou Lá. Posso pegar tanto do Si aqui, ó, ou posso pegar o Fá sustenido, ou posso pegar o Lá aqui. Então o que eu faço? Aqui no tempo 4, eu já vou colocar o Lá, ó, que é um cara que eu quero usar aqui. Ah, Douglas, por que você escolheu o Lá? Porque eu estou escolhendo as notas que fazem parte da tríade, que está dentro desse próprio acorde aqui, ó, sacou? E no tempo 3, ó, no tempo 3, eu posso colocar aqui um Fá sustenido. Ó. No tempo 3 eu coloquei um Fá sustenido. Então o que eu fiz aqui? Eu encaixei as notas da tríade que eu quero tocar dentro do tempo aqui que eu quero usar. E aí o que eu fiz? A transição do Sol pro Ré, a gente chegou aqui, ó, no Ré, que era o próximo acorde daqui dessa cadência que a gente fez aqui, ó. Chegamos no Ré aqui, certo?